Romanos capítulo 7, vamos ler do versículo 12, 13, versículo 12 e 13 somente. É um texto muito difícil, complicado, então vamos ler somente 2 versículos. Mas os irmãos podem meditar depois em casa sobre esse capítulo 7 de Romanos, que fala sobre, do versículo 7 em diante, a luta contra o pecado. Romanos, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, do versículo 12 em diante. Grande Deus. Podemos ler? De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim, de maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso, ou excessivamente maligno. Vamos ler mais uma vez, a sua versão deve estar diferente da minha. Versículo 12 e 13 do capítulo 7 de Romanos. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Versículo 13. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos, meu Deus, nesta tarde. Senhor, aqui está a leitura e exposição da Tua Palavra. Meu Deus, envia a Tua luz e a Tua verdade, meu Pai, nesta tarde. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, a Tua Palavra, entender, meu Deus, o Teu Evangelho, em nome de Jesus. Pode se assentar e glorificar o Senhor com palmas. Grande Deus. Paulo, meus irmãos, nestes 2 versículos que nós lemos, ele vai dizer que o pecado é excessivamente maligno, que o pecado é extremamente pecaminoso, que o pecado é o mal supremo. Existem vários males nesta vida, existem vários tipos de males nesta vida: catástrofes, doenças, crime, violência, morte, enfermidade, dor, tristeza, falência, desemprego. Existem muitos males nesta vida, mas nenhum mal, nenhum tipo de mal é mais mal do que o pecado. E o pecado é um mal tão viciante, tão poderoso, porque muitos vão encontrar muito prazer nos seus pecados. Talvez ele não encontre prazer numa doença, numa dor, numa tristeza, mas muitos encontram prazer em vários tipos de pecado: prostituição, fornicação, roubo, muito dinheiro, corrupção. Então, o pecado é o mal supremo. E eu poderia dizer 1000 motivos para explicar por que o pecado é o mal supremo. E nenhum tipo de mal nessa vida se compara ou chega aos pés do mal do pecado. Ele é excessivamente maligno, extremamente pecaminoso, é o supremo mal. Aleluia. Nada nem ninguém é tão mal quanto o pecado. O pecado, um pecado só, fez a morte entrar neste mundo, nessa vida, e esta morte passou a todos, e todos também pecaram, não igual ao pecado de Adão, mas cada um cometeu o seu pecado do seu jeito, do seu tipo de pecado.
De maneira que ninguém é culpado por Adão e Adão não é culpado por ninguém, porque cada um teve a sua transgressão particular e íntima. Porque a alma que pecar, esta morrerá. Os pais não levarão a culpa dos filhos, nem os filhos a dos pais. Um pecado só fez todo o universo ser amaldiçoado. Imagine eu e você que nascemos pecadores e pecamos por toda a vida. Vamos dizer que nós temos 1 trilhão de pecados. Agora multiplica isso por bilhões de pessoas que vivem nessa terra. Então vai dar quadrilhão e nem sei quantos zeros vai ter de pecado aí. É muito pecado de uma pessoa só, e de todas as pessoas do mundo é milhares e milhares, miríades de pecado. E olha que só um pecado de Adão amaldiçoou todo o universo. Imagina um monte de pecados que aí você tínhamos, e que bilhões de pessoas que vivem hoje têm. Imagine se Deus fazer a soma dos pecados de todos os homens que habitam essa terra. Se um pecado foi digno de ser amaldiçoado, de receber a morte, e todo o universo está entesourado ao fogo, imagine um monte de pecados. Porque o pecado é a fonte e a raiz de todo o mal. Porque todo o mal que existe, que é maldição, todos os males que existem, procedem de um mal só. Qual? O pecado. É verdade. A morte só entrou por causa do pecado. A enfermidade e doença só entrou por causa do pecado. A mulher só tem dor de parto na sua concepção, na sua gestação, por causa do pecado. O homem só trabalha que nem um condenado por causa do pecado. O sol escaldante, o frio rigoroso, só tem chuva de granizo, tornados, tsunamis, tudo por causa do pecado. Se não fosse o pecado, nada disso existiria. Uma coisa depende da outra e puxa a outra. Mas o começo de tudo foi o mal do pecado. A raiz de tudo, a fonte de tudo é o pecado. Violência, estupro, pedofilia, corrupção, seca. Todos esses males só existem por causa do mal do pecado. Porque quando Adão pecou, Deus amaldiçoou. Maldito é o homem, maldita é a terra por causa do homem. Ou seja, por causa do pecado, Deus amaldiçoou toda a criação. E é por isso que existem vários tipos de males que procedem de um mal só, o mal supremo, o pecado. Nem o mal se compara com o pecado. Então, como resolver o problema? Quando você está com alguma enfermidade em seu corpo, e essa enfermidade gera alguns sintomas em seu corpo, não adianta você tomar o remédio para a febre, para o enjoo, para a dor de cabeça. Porque a febre, a dor de cabeça e outras coisas que você sente, é sintoma, é um alerta do seu corpo dizendo que algo está errado com o seu corpo. Mas esses sintomas não é a enfermidade em si. De maneira que se você tomar o remédio para a febre vai passar, mas ela vai voltar. Porque a febre é um sintoma. Você tem que tomar um remédio para a enfermidade que você tem. Você tem que descobrir qual doença, qual enfermidade está causando esta febre no seu corpo, para você tomar um remédio para a doença que está causando esta febre e outros sintomas. Assim, não adianta o homem ficar buscando remédios para os males desta vida. Vamos buscar a paz entre as nações. Vamos acabar com a fome. Vamos acabar aí com a pobreza. E toda essa conversa fiada. Vamos investir na segurança, na polícia, para que haja segurança. Tudo isso é o homem tentando melhorar, arrumar a desgraça que ele fez. Só que isso é loucura, porque ele está tentando tratar dos sintomas. Não vai adiantar tratar dos sintomas, tem que tratar da doença. Quem está entendendo? A doença é o pecado.
a corrupção, a pobreza, as catástrofes, isso são sintomas da doença que é o pecado. Então você não trata dos sintomas, você trata da doença, da raiz de todo mal, da fonte de todo mal. Então o homem tem que parar de tentar arrumar as coisas. Ele já estragou tudo e não sabe arrumar, não sabe consertar. E ele até pensa que está se automedicando e que vai sarar, mas não vai. Ele precisa ir ao médico dos médicos. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para sarar, para curar. As pessoas querem melhorar a sua vida, querem melhorar a sociedade, o mundo, com as suas obras, sem Deus. Mas somente Deus é bom e todo homem é mau. Eles não vão arrumar a sociedade e o mundo nunca. Eles vêm com aqueles discursos lindos e românticos, mas é conversa fiada, é balela. Ainda que eles tentem, não dará certo, não vão conseguir, vão falhar, porque sem Deus não dá, sem Deus nada somos, nada podemos fazer, e o homem é mau. Nós temos, meus irmãos, que tratar da doença e não dos sintomas. As pessoas estão buscando cura para as enfermidades, solução para os seus problemas. Estão buscando alguém para casar, para acabar com a solidão. Estão buscando algum entretenimento para distrair, para lhe dar felicidade e alegria. Estão buscando um bom emprego. Estão buscando prosperidade para não ser pobre. E tudo isso é o homem tentando arrumar, ajeitar a sua vida, só que só tratando dos sintomas. Mas logo logo o mal vai voltar, porque a enfermidade está lá e não tomou remédio ainda para a enfermidade. E o remédio para o pecado é o sangue de Jesus, é a cruz de Jesus, é a morte e a ressurreição de Cristo, é o arrependimento. A pobreza. Por que o mal, que o pecado é o supremo mal? Eu vejo um monte de pessoas se queixando e reclamando da doença, da enfermidade, da dor, do sofrimento, da solidão. Foi traído, foi abandonado, não tem emprego. Eu vejo muitas pessoas reclamando e se queixando de muitos males. Ah, o sol está quente demais. Ah, está chovendo muito. Ah, largou tudo. E as pessoas reclamam de tudo. De todo tipo de mal, as pessoas reclamam. Mas muito difícil você ver alguém reclamando do pecado. O pecado é o supremo mal porque ele engana. Ele tem o poder de iludir, de enganar, de fazer lavar e celebrar do homem, de maneira que o homem nem se incomoda com o pecado, não reclama, não se queixa do pecado. Mas dos outros males, ele reclama, ele se queixa. Ele busca se livrar de todos os tipos de males, mas ele nunca busca se livrar do mal chamado pecado. O pecado é tão mal, é o supremo mal porque ele se camufla, porque ele mina dentro da vida do homem, se infiltra e se estabelece lá e faz o seu ninho lá. O mal, o pecado é o supremo mal porque dá prazer. O homem, quando é corrupto, ganha muito dinheiro. É um pecado de corrupção, mas dá prazer, está cheio da grana. Quando ele pega a mulherada aí, dá prazer, porque ele está fazendo sexo. Quando ele é orgulhoso, soberbo, busca fama e consegue os aplausos das pessoas, ele gosta dessa ostentação, desse orgulho, desse glamour. É prazeroso. Agora a doença não é, a enfermidade não é, a traição não é, desemprego não é, fome não é. É por isso que o pecado é o supremo mal, porque a aparência é bonita, a proposta é boa, a proposta é o prazer, o prato é enfeitado, é lindo, por fora, mas por dentro é trevas. Ela é linda, o pecado é linda, o pecado é uma moça linda, é um rapaz lindo, mas quando você se casa, ele coloca veneno em seu copo. Porque a proposta é prazerosa, a aparência é formosa, mas o conteúdo é venenoso. Agora os outros males não.
A doença não impede você de entrar no céu. A pobreza não impede você de entrar no céu. Lázaro, o mendigo, pobre, cheio de chagas, os cães lambiam ele morreu e os anjos levou ele para o paraíso. Porque morar na rua, ser mendigo, ser pobre, estar cheio de chagas, de lepra, não impede ninguém de entrar no céu. A pobreza não impede ninguém, a falta de dinheiro não impede ninguém de entrar no céu, de ser salvo. Você está numa região de seca, de fome, não impede você de entrar no céu, e Deus não vai se afastar de você por causa disso. Deus não vai se afastar de você porque o teu marido te deixou. Deus não vai se afastar de você porque o seu filho não quer ser crente. Todas essas coisas que faz mal para você é ruim, é um mal, sim, mas não é o supremo mal, porque essas coisas, esses males, não separam você de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A largura, profundidade, anjos, demônios? Quem? Nada nem ninguém. Somente uma coisa, o pecado. A Bíblia diz: os meus ouvidos não estão tapados, as minhas mãos não estão escolhidas, para que eu não venha te ouvir e te abençoar. Mas os vossos pecados fazem divisão, nos separam. Então Paulo vai dizer: nada nos separará do amor de Cristo. Mas a Bíblia diz que somente uma coisa separa: o pecado. Porque é o mal supremo. O câncer não impede você de ser perdoado. A diabetes não impede você de ter comunhão com Deus. O colesterol não impede você de ser cheio do Espírito Santo. Uma enchente que leva a sua casa, os seus móveis, deixa você sem nada, não leva a sua salvação, a sua fé em Deus. Porque todos esses males, são ruins. Porque são consequências do pecado. Porque todos esses males são consequência de um mal só, o pecado, o supremo mal. É por isso que você tem que odiar o pecado, ter nojo, repugnância, ojeriza sobre o pecado, porque é o pecado que destrói nossa vida, o pecado que nos rouba a Deus, o pecado que nos tirou da presença de Deus, é o pecado, meus irmãos, que não deixa nós andarmos e vivermos com Deus, é o pecado que causa todo tipo de catástrofe, de corrupção, de violência, todo tipo de mal na vida do ser humano. É o pecado, é a raiz, deve ser odiado. Eu e você temos que odiar aquilo que nos mata, odiar aquilo que tira a nossa maior riqueza, Deus. Nós temos que odiar aquilo, meus irmãos, que acabou com os casamentos, com as famílias, com a saúde, com a sociedade, o pecado. Temos que declarar guerra contra eles e assumir que somos adversários inimigos dele mesmo, desse pecado, porque ele é o mal supremo. O diabo não pode condenar ninguém ao inferno. O diabo não leva ninguém ao inferno. Ele está condenado no inferno. Quem criou o inferno foi Deus. Quem jogou Satanás lá foi Deus. Satanás não pode arrastar, levar ninguém para o inferno. Ele está derrotado, condenado. Por isso que Paulo diz: nem anjos e nem demônios pode nos separar de Cristo, roubar nossa salvação. Nem o mal pode roubar nossa salvação. Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo. Quem conhece a história de Jó? Quantos males Jó sofreu? Males terríveis, dolorosos, que não dá para aguentar, não dá para suportar. Mas nenhum daqueles males tirou Jesus de dentro dele.
A única coisa que lança o homem no inferno, que condena o homem para sempre, que traz castigo e punição eterna sobre o homem, é o pecado, não é Satanás, não é catástrofe, não é o governo, não é os pais, é o mal chamado pecado. É desse que nós devemos se livrar. O pecado rouba a salvação do homem. O pecado tira Jesus do homem. Todos os outros males podem ser usados para propósitos bons. Deus pode usar todo tipo de mal para juízo, julgamento, para disciplina. Glória a Deus. Paulo tinha um espinho na carne, um mal, para que ele não viesse se vangloriar das revelações que ele recebia. Glória a Deus. A Bíblia diz que choveu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Deus estava castigando os maus. Porque um Deus bom tem que castigar os maus. Se ele não castigar o mal, ele não é bom. Glória a Deus. O único ser que as pessoas falam que é bonzinho e não castiga o mal é o Papai Noel, porque ele é tonto, ele é bobo. Deus tem vários propósitos por detrás de todo tipo de mal, porque ele pode transformar todo mal em bem, em disciplina, em juízo, em julgamento, para causar arrependimento. Agora tem um mal que Deus não faz uso dele. Deus não tem propósito nele. Deus não participa dele, porque em Deus não há pecado, nem sombra de variação. Deus não faz uso do pecado. Deus não toca no pecado. Deus não rega no pecado. Deus não tem propósito por detrás do mal do pecado, porque o pecado é um mal excessivamente maligno. É a fonte de todos os males desta vida. Você, irmã, talvez o seu marido te deixou. Você, pai, talvez o seu filho foi para a cadeia. Que males terríveis. Você talvez está desenganado pela medicina. Que mal terrível. Mas creia somente, porque nenhum desses males tem poder para tirar Jesus de você, separar você do amor de Deus, da graça de Deus. Nenhum desses males pode impedir você de subir para o céu com Jesus. Nenhum desses males. Então você pode continuar servindo, adorando a Deus. Quando a igreja primitiva, eles eram torturados, apanhavam e eram presos, a Bíblia diz que eles se alegravam por ter se achado dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Um sofrimento uma alegria que procede do sofrimento. Existem tantos males nessa vida que nos causam sofrimento, mas nós podemos extrair alegria. Em meio às tribulações da vida, nós podemos se alegrar. Mas não podemos se divertir nem brincar com o pecado. O pecado é uma ofensa a Deus. É um tapa na cara de Deus. O pecado é infligir a lei de Deus. O pecado é uma rebeldia, revolta contra o próprio Criador. Todos os outros males nós podemos até aceitar. Jesus vai falar: Paulo, você está sofrendo, né? Está doloroso, né? Mas a minha graça te basta. Glória a Deus. Todos os males nós podemos até aceitar. Se for imposto por Deus, nós temos que aceitar. Engolir goela abaixo. Agora, o único mal que nós não podemos aceitar em nossa vida é o pecado. Deus respondeu: Paulo, a minha graça te basta. Ele aceitou aquele mal. Espinho na carne, enfermidade. Mas o pecado não. Nem o dos santos, nem o dos apóstolos queriam se envolver e se perder por causa do pecado. Nós temos que manter distância, estar longe da única coisa que nos separa de Deus. A única coisa que a causa de todos esses males, toda causa gera um efeito, todo efeito tem uma causa. Toda ação gera uma consequência.
Toda ação gera uma reação. O pecado é a causa de todos os outros males. Mas os outros males podem se converter em bem em nossa vida. Porque esses males que acontecem em nossa vida pode nos fazer nos arrepender dos nossos pecados. Pode nos levar a buscar a Deus. Agora o pecado não te leva você a buscar a Deus. Tem vários tipos de mal que faz a pessoa vir para a igreja, mas o pecado não faz a pessoa vir para a igreja. Por isso que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas, tanto o mal como o bem, coopera para o nosso bem. Todo mal nessa vida pode se transformar em bem em nossa vida, pode nos fazer buscar Deus, pode nos fazer se arrepender, pode ser usado para Deus puxar a nossa orelha, dar umas palmadas em nós, para chamar a nossa atenção. Agora o pecado é a podridão, é a trevas, é a escuridão, não serve para nada, é excessivamente maligno, é o mal supremo. Assim como as pessoas odeiam muitos males, acidente de trânsito, atropelamento, bactérias, gastrite, desentendimentos com pessoas, roubos, assaltos, tantos males. Nós não gostamos, nós ficamos indignados com a injustiça social. Ficamos indignados, revoltados, odiamos isso. E protestamos. Mas quem é que faz protesto aí contra o pecado? Pelo contrário, eles louvam o pecado. Eles protestam nas ruas por muitas coisas. Mas Paulo vai dizer: miserável homem que eu sou, porque ele está inconformado, indignado com ele mesmo, com o pecado, porque ele disse: na minha carne não habita bem algum. Todos deveriam ser que nem Paulo, protestar contra si mesmo, contra os pecados da sua própria carne, porque esse é o mal supremo, um vírus que estraga todo o curso da nossa vida, que contamina tudo aquilo que nós tocamos ou fazemos. O pecado. Eu quero colocar vocês todos contra o pecado. Eu quero fazer vocês brigar com o pecado. Deus quer. Você quer o inimigo? Eis aí. Não é carne nem sangue. É o pecado. Deus quer que odiemos o pecado. Vós que fazeis menção do nome do Senhor, detestai o mal. Não vos comuniqueis com as obras das trevas. Antes condenai-as, reprovai-as. Nós temos que odiar, abominar o pecado. Eu, quando comecei a ir para a igreja, foi por causa de muito sofrimento na vida sentimental, psicológica. E o mal então se transformou em bem, porque me levou para a casa de Deus. Agora o pecado não, o pecado causou todo tipo de dor e sofrimento, porque é a raiz de todo mal, é a fonte podre. Estragou todo mundo, toda a criação de Deus, contaminou toda a criação de Deus, tudo agora está amaldiçoado, e sofre muitos males por causa do pecado. Mas o livro de Hebreus diz que Jesus veio para aniquilar o poder do pecado. Aleluia, meu Deus! Ele veio destruir, Ele vai destruir o poder do pecado em sua vida, se você se arrepender e crer nele. Aleluia, grande Deus! Ele nos salva de todo pecado. Se o pecado é o mal supremo, Jesus Cristo é a suprema bondade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Quem pode adorar o Rei da Graça, o Senhor da Graça?
Se o pecado é poderoso, Deus é todo poderoso. Se o pecado é o mal supremo, Deus é o supremo mal, é o supremo bem, é a suprema salvação. Se o pecado é o mal mais poderoso, porque amaldiçoou todo o universo e matou o homem, e matou a natureza, e acabou com o relacionamento dos homens. Se o pecado é tão poderoso que nenhum homem pôde vencer o pecado, nenhum homem conseguiu viver sem pecar. Se o mal é tão poderoso que separou o homem de Deus, se o pecado é poderoso, o nosso Deus é todo poderoso, porque Ele destruiu o pecado na cruz do Calvário, aniquilou o pecado, venceu a morte. Aleluia! Grande Deus! Se o pecado é tão astuto e sagaz, se o pecado engana tanto, Tiago, o apóstolo Paulo, Deus, nos fala em sua palavra, Ele se preocupa conosco, para que nós não venhamos cair no engano do pecado, na lábia, na lubrificação, na malandragem, no 171 do pecado. Não venha cair na proposta, na oferta do pecado. Não venha dar lugar ao pecado, porque ele ilude, ele engana, ele seduz, como o Tiago diz. Engorda, arrasta, enlaça o homem e o torna escravo cativo. O pecado ilude tanto com a sua proposta de prazer, que engana e escraviza os homens. O pecado escraviza o homem faz tudo aquilo que o pecado quer, porque o pecado oferece um prazer. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do pecado, da escravidão do pecado. Se pois o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres do pecado. Livres do pecado, agora sirvamos a Deus de coração. O pecado não terá domínio sobre vós. Jesus é o grande libertador. O pecado é tão mau, tão poderoso, que Deus teve que morrer em nosso lugar para vencer o pecado, para vencer as consequências do pecado. Ele nos dá então a salvação, a cura, a libertação, a vida eterna. Eu quero que você venha confrontar o pecado, venha bater de frente com o pecado, expulse ele, rejeite ele, diga não. Ele vem disfarçado, seduzindo, com propostas prazerosas, iludindo, enlaçando e acorrentando o homem para escravizar. E traz muitas consequências, outros males, porque ele é o mal supremo. Nenhum homem pode vencer o mal do pecado, somente um homem chamado Jesus Cristo. E nos fez mais do que vencedores. Então, meus irmãos, pastor, estou cheio de problema, estou com problema aqui, problema ali. Não! Não! 1000 vezes não! Você só tem um problema, o mais grave de todos, o mais sério, que é questão de vida e morte, que é o problema do pecado. Você tem que fazer alguma coisa a respeito disso, você tem que resolver isso, você tem que ser curado disso, o maior mal da sua vida. Não se distraia com outras coisas, porque os outros males não vão tirar você de Deus, nem Deus de você. Só o mal do pecado pode fazer isso. Então que venhamos chorar, lamentar e sentir tristeza e pesar por causa dos nossos pecados, porque ele estraga o nosso relacionamento com Deus. Estevão, quando estava sendo apedrejado,
apedrejado até a morte, martirizado, ele estava cheio do Espírito Santo. A dor, a tortura, não impede você de entrar no céu. Não rouba a sua salvação. Glória a Deus, maravilhoso, aleluia. De jeito nenhum. A igreja primitiva, perseguida, era perseguida. Eles não tinham direitos, não eram considerados cidadãos. Os seus bens eram confiscados. Suas casas eram confiscadas, se tivesse carro, o carro também, os bois, o gado, era tudo confiscado. Eles não tinham direito de ter nada, eles não tinham direito nem de viver. Homens dos quais o mundo não era digno deles, mas eles estavam felizes. Não sei te explicar, não sei bem falar, eu só sei que a Bíblia fala que eles estavam felizes e alegres. Porque apesar de terem tirado tudo deles, roubado muitas coisas deles, a maior riqueza, o maior bem, eles não roubaram. E nem querem roubar. Sabe por que eles não querem roubar e tirar a sua maior riqueza? Porque eles não gostam. Porque eles odeiam a Deus, não gostam de Deus. E se Deus é a sua maior riqueza, Satanás não quer Deus. Os pecadores não querem Deus. Os perseguidores da igreja não querem Deus. Eles querem acabar com a sua vida, enforcar você, queimar você vivo, te crucificar, que nem acontece lá no Oriente Médio, estrupar as esposas, matar os filhos primeiro na frente dos pais, para ver se ele nega a fé. Glória a Deus. Eles tiram a vida, eles tiram a roupa, tiram os bens, mas tem uma coisa que eles não querem tirar de você, e mesmo se quisesse, não conseguiriam. Que é Jesus, que é a salvação. Só o pecado consegue fazer isso. E é por isso então que você deve direcionar o seu arsenal, o seu armamento em direção ao seu maior inimigo, o pecado. Sabe onde que ele está? Dentro de você, em sua carne. Não é Satanás, é os desejos pecaminosos. As pessoas, meus irmãos, têm que se conscientizar disso. Ninguém está nem aí, ninguém liga. Ah, é tanto mal no jornal, no noticiário. Mas é por causa do pecado. Polícia não vai resolver, governador, presidente, deputado, senador, os pais, a população, não vai resolver. O máximo que eles conseguem fazer é tratar dos sintomas. É o máximo. O pecado, só tem um que nos salva dos nossos pecados. O anjo disse: Maria, você vai colocar o nome dele Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Só há salvação em Jesus. Não há no dinheiro. O dinheiro salva você de muitos males. Você mudar de país, de continente, de cidade, você viajar, passear, comprar um terreno ou casa em outro lugar, te livra de muitos males. Você arrumar um emprego bom te livra de muitos males. Você ter um plano de saúde te livra de muitos males. Mas nenhum plano de saúde, nenhum dinheiro, nenhum emprego, nem uma esposa, nem um marido, nem um amigo, nem um cartão de crédito, nem uma arma pode curar, salvar e libertar o homem do pecado. Somente Jesus há salvação. Somente Cristo há salvação. Oh, labaste, malabaste, eriaste, malagás. Meu Deus. Oh, aleluia, Jesus. O homem, quando está enfrentando muitos tipos de males, ele aceita a ajuda dos outros. Pode ser qualquer tipo de ajuda. Mas o homem perdido em seus pecados matou o seu Cristo, crucificou Deus no Gólgota, e ali estava a solução do maior problema, ali estava a cura da maior doença, ali estava o escape, a solução, a salvação de todo o pecado.
E eles não conseguiram reconhecer, não conseguiram ver, detectar, sentir, compreender que eles estavam rejeitando a maior graça, o melhor remédio para todos os males da vida. Aleluia, e você pode crer nesta tarde, você pode aceitar nesta tarde, aleluia, Ele ainda vive para destruir o pecado, o seu ofício, a sua função, o seu trabalho é aniquilar o pecado da vida do homem e vencer por nós este inimigo tão poderoso, que é mais poderoso do que nós, mas não superou o nosso Deus é maior. Aleluia, meu Deus, aleluia, Jesus. Grande Deus, aleluia, que Deus abençoe, que o Espírito Santo fale mais e melhor aos nossos corações. Grande Deus, meus irmãos, tem alguém nesta tarde que você ouviu esta palavra, você já foi salvo do pecado? Daquele espírito de rebeldia e de oposição a Deus, porque tem pecado e tem pecados, no singular e no plural. O homem, quando se converte a Jesus Cristo, ele é salvo do pecado, do espírito de rebeldia, de oposição, que é contra e hostil a Deus. Então ele é salvo, recebendo um novo coração, um novo espírito, que agora quer obedecer. Mas se ele não obedecer, não é porque ele não quis, talvez foi a fraqueza, escorregou, não vigiou, mas no coração dele ele sente a vontade de ser fiel, porque pode ser que um crente ainda peque, porque ele não está totalmente salvo de todos os pecados, estamos sujeitos ainda porque estamos nessa natureza, mas o crente está salvo do pecado, mas dos pecados não totalmente, só no dia que Jesus voltar e glorificar o nosso corpo. Você já foi salvo do pecado? Você recebeu um novo coração, um novo espírito? O homem escravo do pecado é aquele que ele não gosta das coisas de Deus, as coisas de Deus parecem loucura, parece fanatismo, parece religião, ele não tem vontade de obedecer, não tem prazer em honrar a Deus. É o pecado, é o estado pecaminoso, a natureza pecaminosa. Ele não quer saber de Deus, de buscar a Deus. Então não adianta você comparar um crente com um ímpio, porque o crente pode até pecar, cometer pecados, mas do pecado ele já está salvo, que é da natureza pecaminosa, do espírito de rebeldia, ele já está salvo. O ímpio não, ele comete pecados e ele é escravo do pecado. Ele não tem uma nova natureza, ele não nasceu de novo ainda. Tem alguém para aceitar Jesus hoje? Você que não nasceu de novo ainda, você que não foi liberto, regenerado, levante a sua mão para confessar a Cristo publicamente diante dos homens. Ou você deixa Deus destruir o seu pecado, ou o pecado vai te destruir. Deixa Deus destruir aquilo que está te destruindo. Você não pode destruir o pecado, Jesus pode. Basta você crer, ter fé e confiar nele. Basta você pedir e buscar, se arrependendo e se convertendo, e tomando a sua decisão, dando lugar a Deus para ser transformado. O homem não gosta de muitas coisas, e a principal coisa que o homem não deveria gostar é do pecado. Isso aí já é da natureza. Pode ver, o homem mesmo começa nos alimentos. A gente fala mal dos alimentos, mas a gente sempre está comendo porque é gostoso. Fala mal da Coca-Cola, mas está tomando a Coca-Cola, porque a nossa natureza é pecaminosa mesmo, é corrompida. Mas o homem gerado por Deus tem o seu nome tem o homem interior renovado por Deus,
tem prazer nas coisas de Deus, na lei de Deus. Aleluia. E quando se trata do pecado, ele não acha graça, ele não se diverte, ele não gosta, ele não é atraído, engodado, seduzido. Ele diz: nem chegue perto de mim, não quero saber, não quero assistir, não quero nem ouvir, sai para lá. Não quero amizade, não quero dar as mãos para este pecado, porque eu sei o que ele quer. Ele vem com essa aparência bonitinha, fazendo essas propostas, mas eu sei o que ele quer: me envenenar, destruir de dentro para fora. Aleluia, grande Deus. Mas dentro de mim já reina, já governa o Cristo Salvador da glória. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Tem alguém que está desviado, afastado? Você precisa fazer o conserto com Deus, retornar. Você que está desconcertado, vivendo no pecado, hein? Praticando o pecado, arrependa-se hoje. Você não pode perder tempo. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para você se divorciar dos pecados. Não fica esperando o pecado ficar com gosto ruim, não, porque nunca vai ficar, cada vez mais fica bom. E por isso leva milhares para o inferno. Mas se você experimentar o sabor de Cristo, desta salvação, nada se compara à graça, às coisas eternas que o Espírito comunica a nós. Aleluia! Moisés preferiu sofrer com o seu povo, trabalhar pesado com o seu povo, abraçar a vergonha e desprezo com o seu povo, do que por algum tempo gozar dos prazeres do Egito, porque ele via aquele que é invisível. Os seus olhos estavam em Deus, que é o bem maior, a melhor dose, o maior prazer. Aleluia, grande Deus. E ele preferiu, e ele escolheu. E você tem a opção hoje. Tem alguém de outro ministério para assumir a este? Você que tem sua religião, você é espírita, testemunho de Jeová, mórmon, católico, ou de alguma igreja evangélica mundana, não sei. Você que é budista, você que tem sua religião, ela te libertou do pecado? Ou você continua fumando? A sua credencial, sua carteirinha, a sua visita ao o lugar da sua religião, quando você vai lá no templo, na igreja da sua religião, você ainda continua bebendo? Você continua ainda fornicando? Você continua ainda na imoralidade? Então jogue fora essa religião fria e morta, porque é engano. E venha para Cristo, porque somente Ele salva dos pecados. E se você tem Jesus, verdadeiramente você vai ser libertado de todo pecado. Se você não é liberto de todo pecado, é porque sua religião não te deu Jesus ainda. Joga na lata de lixo essa religião fria e morta, imprestável, porque você continua ainda na escravidão do pecado, escravizado pela vaidade, pela avareza, pelo orgulho, pela ambição, pelo ódio, pela inveja. Você precisa ver estes pecados dominando a sua vida, e venha achar em Jesus a purificação,